negócios com outras empresas. Agora a gente vai ter um papo sobre Open Innovation, conectando desafios, empreendedores às startups. A inovação aberta ou Open Innovation hoje é imperativo para as empresas líderes terem essa pauta em suas agendas e iniciativas nessa direção, pois o número de organizações atuando com a inovação aberta aumenta a cada dia. E os impactos da aceleração da transformação digital e os impactos de modelos de inovação inovadores aumentam também cada vez mais. Descubra como as startups estão inovando o mercado e ganhando o coração dos usuários e como elas podem fazer parte da sua estratégia de negócio. Vem para cá para o palco, Isabela Ribeiro, seja muito bem-vinda e uma salva de palmas, por favor. Boa tarde, pessoal. Ninguém almoçou aqui? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje, nessa tarde. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre inovação aberta. Alguém já ouviu falar sobre isso, inovação aberta? Não? Opa, então vamos falar um pouquinho hoje sobre essa forma das startups se conectarem com as grandes empresas. Só um minutinho. Bora lá. Vou começar me apresentando aqui para vocês. Sou Isabela, né, como me apresentaram aqui. Trabalho no Sebrae há pouco tempo, 12 anos. Sou gestora de projetos. Cuido de projetos e soluções ligados à inovação no Sebrae. Né, e também aí tenho muito esse foco na parte do empreendedorismo, de fomento ao empreendedorismo, tá? Como a apresentação não está passando aqui, a gente vai começando. Todo mundo aqui sabe o que é inovação? Vocês sabem o que é inovação? Você está querendo responder o que é inovação? Você sabe? Fala aí, o que é inovação? Inovação, pessoal, muita gente acha que é um aplicativo, que é uma solução, né, um iFood da vida, um Uber, mas não. Inovação pode ser um bem, um serviço melhorado. Não precisa ser algo novo, né? Não preciso criar um iFood, não preciso criar um Uber. A gente pode melhorar o que já tem. E também não precisa ser um produto ou um bem. Pode ser também um processo. Né? Então, pode ser alguma coisa do cotidiano que você melhore, tá? Então, a inovação, ela vem de um histórico que inicia, como antigamente, era aqueles inventores, vocês lembram? Vocês são jovens, não vão lembrar, mas assim, inventores que vinham, traziam um produto novo. Então, a inovação começava ali. Depois a gente passa para a parte ali de pesquisadores. A gente traz a inovação numa segunda etapa. Incentivos às pesquisas. Né? E, por fim, a gente começa a entrar nas startups. Né? Nas startups que começam a trazer soluções, bens, serviços inovadores ao mercado. Né? E a gente vem no conceito aí de Open Innovation, inovação aberta, onde além de ter as startups trazendo essas soluções inovadoras, elas também começam a se conectar com grandes empresas. Tá? Então, esse daí é o ciclo da inovação. Né? A gente começa dessa ideia de inventores e hoje passa aí nessa conexão de startups e grandes empresas. Tá? A inovação aberta, pessoal, foi criada por um professor de Harvard chamado Henry. E ele tem um livro, chama Open Innovation. Quem se interessar pelo assunto, vale a pena. Tá? Open Innovation, do Henry. Ele é um professor de Harvard que se incomodou com o conceito antigo de inovação. De ser aquela inovação quadrada, as empresas terem inovação interna, um pensamento ali só para ele, e pensou numa forma de expandir a inovação. Por que a gente não pode usar o outro da inovação, aproveitar da sua ideia? Né? Então, o Henry veio com esse conceito de Open Innovation, que é a inovação conectada a grandes empresas e também ao ambiente acadêmico. Então, quem é estudante? Hoje tem muitas iniciativas dentro das próprias faculdades, escolas, de inovação. Né? Então, você conseguir, desde a base da educação, trazer inovação para que seja vendida, para que seja passada para uma grande empresa.
Então, opa, apareceu aqui. Aqui já falei para vocês. Ó, até que eu estou seguindo bem aqui. Então, esse aqui é o livro do Open Innovation, tá? Então, é um conceito aqui de inovação aberta, é o uso de fluxos de conhecimentos internos e externos para acelerar a inovação interna e expandir mercados. Então, o Henry, que criou esse conceito, foi exatamente isso. Ele percebeu que a inovação fechada dentro das empresas acabava não expandindo, tá? Então, esse livro eu super indico aqui para vocês. Então, resumidamente, pessoal, a inovação, ela traz colaboração e conexão entre diversos setores. Não somente a startup a uma grande empresa, tá? Então, conecta startups, empresa e ambiente acadêmico. E o que ganha com isso? Redução de custos e dilui os riscos. Porque antigamente, a grande empresa que tinha um processo interno de inovação, ela assumia inteiramente o risco. Se desse certo ou não, ia ser dessa forma. Quem conhece aqui, por exemplo, a Alexa? Da Amazon. Então, vocês sabiam que a Alexa, ela foi fruto de um celular da Amazon que não deu certo? Não deu certo, eles investiram muito dinheiro, né? E não deu certo por muitas aí, a questão da Apple no mercado, Samsung, eles não conseguiram dar sequência. E para eles aprenderem com erro, eles conseguiram criar a Alexa. Só que assim, vocês concordam que esse processo interno foi um risco totalmente assumido por eles. Quando a gente fala de inovação aberta, ele acaba diluindo esse risco entre a startup, entre a parte da faculdade, e aí todo mundo acaba ganhando com isso, tá? Aqui, os tipos de inovação aberta. Vou dar alguns exemplos para vocês. Existe a inbound. A inbound é quando você aproveita uma inovação de outra entidade para a sua empresa, tá? Então, aqui, a gente tem a Netflix e a indústria farmacêutica. A parte farmacêutica, quando quer criar um medicamento, uma nova solução, eles sempre jogam para o mercado solucionar. Não é a indústria que faz tudo isso interno. Então, a parte inbound é um belo exemplo aqui da indústria farmacêutica. O Netflix também. Ele surgiu de eles precisavam de um algoritmo, foi lançado por uma startup fora, né, uma outra empresa, e eles utilizaram desse algoritmo, tá? A outbound, ela é já interna. Aqui, você faz uma inovação interna e passa para uma outra pessoa. Um exemplo muito bacana, não sei se vocês conhecem, é a Didi, que é da China, né, que é basicamente um Uber que tem na China. Eles começaram a vender os dados deles para o governo fazerem pesquisa de otimização de trânsito. Então, eles aproveitaram essa inovação da captação de dados e começaram a vender para o governo, tá? E a coupled é quando vocês têm as duas entidades que se juntam para fazer inovação. Então, eu e uma empresa vamos se juntar para fazer uma geladeira inteligente. Então, esses são os tipos de inovação aberta. Aqui, os benefícios é o que eu passei para vocês no começo, né? Redução de tempo, a questão dos riscos, né? Os custos e também a questão de expandir novos mercados. Então, isso traz uma inovação mais disruptiva e menos centralizada, tá? Aqui, basicamente, é um quadro de diferenças quando a gente tinha a inovação dentro de uma empresa somente e a inovação aberta. Tá? A inovação dentro de uma empresa antigamente era com os colaboradores internos ali, né? Então, eu tenho uma grande empresa, contrato um funcionário, ele faz uma inovação e nasce e morre dentro da minha empresa. Quando a gente vai para a inovação aberta, não. Eu pego essa ideia fora e trago para grandes empresas. Aqui é uma diferença, né, entre os quadros, mas basicamente a gente consegue ver isso melhor nesse círculo virtuoso que a gente tinha da inovação fechada, que a gente fala, né, interna, e agora aqui para a aberta, onde, olha quantas pessoas são envolvidas dentro desse processo, né? Governos, compradores, insights, ideias. Então, tudo isso para fazer a inovação não só para uma empresa e para um fim, mas para um mercado como um todo, tá? E aqui, como que a gente começa esse processo, né? As empresas hoje, grandes empresas, já fazem a inovação aberta. Um exemplo que eu trouxe aqui são essas. Como que eles promovem essa inovação aberta aqui, né?
Eles criam times com diversidade. Hoje, eles trazem times de várias áreas, várias regiões, para promover realmente essa diversidade de informações, de cultura. Tá? Eles promovem muitos eventos. Alguém aqui já viu alguma grande empresa promovendo um evento? Né? A iFood faz isso muito bem. Né? Então, eles promovem eventos para trazer as startups, trazer os estudantes para solucionarem problemas dessas empresas. Então, assim, hoje a startup não precisa somente, né, ser para captar um investimento, fazer uma venda pontual. Você pode entrar dentro desses programas de inovação aberta da grande empresa e concorrer para resolver um problema dessa empresa. E nisso, o que tem a troca? Elas acabam ali investindo, entrando com ações, enfim, são várias outras formas, tá? E aqui, participação como hubs de inovação e promoção de programas e parcerias. Depois, se vocês puderem ver, tem a Alelo, aquelas de cartão de refeição. Eles têm vários programas agora, aberto para inovação aberta, onde várias áreas da Alelo trouxeram para eles os problemas que a Alelo tem, não somente de cartão, gente, mas assim, parte jurídica, logística, marketing. E a Alelo abre esse programa para que as startups concorram para resolver o problema dela. Em contrapartida, vem ali um investimento, entra uma ação, né, ele adquire uma porcentagem daquela startup. São vários outros tipos de ter essa relação aí comercial, tá? Aqui, eu passei para vocês as empresas, aqui só uma das empresas que fazem já inovação aberta. E, como eu trouxe muito assim para vocês, a startup faz essa inovação aberta. Mas o que é essa startup? Né? O conceito aqui é básico, mas assim, é importante a gente sempre frisar que a startup é uma organização temporária. Né? Então, a iFood, que originou de uma startup, hoje ela não é mais uma startup. A startup ela tem um momento que ela passa a ser uma empresa. Né? Então, ela é uma organização temporária com um modelo de negócios escalável. Então, assim, eu vou participar de um programa para solucionar um problema de uma grande empresa. Aquilo precisa ter escala. Então, produtos customizados já não entram aqui, aquele que faz 1 a 1. A gente precisa de produtos que você consiga fazê-los aí em grande quantidade e grandes mercados, tá? E escalável e repetível, que atua no ambiente de extrema incerteza. É o que a gente falou ali sobre os riscos, tá? Aqui, como que surgem, né? Como que surge essa relação entre grandes empresas e startups? É quando a grande empresa ela vê que o conhecimento dela interno não é suficiente. Eles precisam de mais conhecimentos, eles precisam de mais pesquisas, mais informações. Né? Então, eles têm essa necessidade de procurar uma startup quando eles veem que o conhecimento aqui pela empresa é muito pouco. Tá? Surgimento de novas tecnologias e ameaça de disrupção por startups e alto risco, né, e custo no processo de inovação. Então, aqui que se inicia essa relação de grande empresa com a startup. Tá? E algumas barreiras que tem nessa entrave, que às vezes muitas grandes empresas ainda não promovem a inovação aberta por medo de questões jurídicas, né? Por medo de questões de divergência aí sobre propriedade industrial. Então, tem muitas grandes empresas que não começaram esse processo por ter medo de passar as informações que eles têm lá dentro e acabar ali vazando, né? Tendo algum problema ali dentro da proteção. Tá? Então, assim, aqui são as barreiras que eu listei dessa conexão de grandes empresas e startups. Tá? Deixei aqui um recadinho, né? Pense grande, comece ali e você aprende rápido. Né? Então, é uma frase que eu gosto de deixar bastante aqui, todas as palestras, porque essa conexão de inovação e startup, gente, não é a questão de vocês nunca errarem, de vocês não terem dificuldades, né? Eu acho que de tudo ali vocês terem um aprendizado rápido sobre aqueles erros que vocês tiveram, tá? Trouxe aqui rapidinho, gente. Muito obrigada. Viu? Esse aqui é o meu LinkedIn, tá? E meu e-mail. Fico aí à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Antes de liberar a convidada, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer?
Alguém que já trabalha no relacionamento B2B com corporações? Quem é que é empreendedor? Ninguém ainda? Ali, mais ou menos entendi, mais ou menos. Alguém que trabalha em corporação? Trabalha em corporação. E já funciona muito bem esse relacionamento entre conexão de startup com a corporação, o processo ainda muito lento. O que é que a gente pode agregar à nossa conversa de hoje? Alguém quer compartilhar? Nessa área de Open Innovation, né, eu imagino que a gente observa muito resistência da parte das empresas, justamente por aquilo que você falou. Mas também as pessoas tentam centralizar mais o poder para não ter tanta dor de cabeça. Mas sem esse Open Innovation, eu acredito que você não vai conseguir inovar. Porque ou você vai ter um obstáculo muito maior, que vai ter que vencer um obstáculo muito maior. Então, eu acredito que essa iniciativa é muito interessante, porque além de você chegar no objetivo mais rápido, né, que essa é a intenção, porque a ideia só vai para a ação, né, quando você tem parceiros e pessoas ali te apoiando. Então, eu acho muito interessante essa questão da Open Innovation, né, e vou procurar saber mais. Obrigada, viu? É exatamente esse conceito de colaboração e conexão. Acho que se resume à inovação aberta, né? Para que você caminhar sozinho, se junto, você pode ser melhor, né? E tem muitas vezes até mais rápido. Então, procure, grandes empresas já têm vários programas legais. E para você começar, o primeiro passo, esteja em eventos dessas grandes empresas. O iFood vai promover um meetup. Será que eu consigo ir? Vou me inscrever? Vou participar? Então, esteja nesses eventos, nesse local, que é muito importante. Obrigada, viu? E até mesmo os programas de aceleração, ou programas que as próprias empresas disponibilizam, né, para os empreendedores. Acho que hoje em dia, com a internet, tudo fica mais fácil a gente identificar e mapear quais são as oportunidades que estão abertas. E ontem mesmo a gente recebeu aqui no palco a Oxygen, que é também da Braskem, um braço da Braskem, né? Então, eles estão com um programa de aceleração agora, onde, além de fazer negócio com essas empresas, eles também estão começando a investir. Então, são oportunidades que cada vez mais as corporações estão se abrindo, estão conectando com as empreendedoras, as startups, porque sozinha a corporação não tem a velocidade necessária de promover essa transformação interna, né? Então, cada vez mais eles estão apostando, incentivando e abrindo oportunidades que é para ganho conjunto. A corporação ganha, o empreendedor ganha, e assim a gente vai trazendo mais inovação para o mercado. Excelente. Temos mais perguntas, contribuições? Obrigado. Isabela, parabéns pela sua fala, foi muito bacana, eu gostei muito. Poderia falar sobre os riscos que você vê na inovação aberta? Então, assim, eu acho que vai ser um modelo ali de hoje para o futuro. Eu acho que os riscos que você tem são os riscos da operação de ter uma inovação, de não dar certo. Eu acho que esse é o grande risco, de você tentar buscar uma solução para a sua empresa, ter essa solução e ela não dar certo. Então, esse é um risco que você vai assumir, independente se vai ser uma inovação aberta ou não, né? Se você quiser fazer a inovação sozinho, você vai ter esse risco do mesmo jeito. A diferença é que você vai ter ali mais pessoas envolvidas no processo, você dilui esses riscos, né? E você consegue aprender, né, com maior velocidade. Mas eu vejo na inovação aberta, o único risco é do processo, da solução, né, do MVP, que a gente fala não dá certo e não dá sequência. Tá bom? Mais uma parte que precisa ter cuidado é na parte jurídica, né? Então, assim, vou me relacionar com uma grande empresa, eu sempre falo isso para as startups, de ter o suporte de um advogado, para você entender, eu vou promover a solução, mas qual que vai ser o troco ali? Né? Ele vai entrar com uma parte da minha empresa, qual que é o direito? Então, a parte jurídica seria um risco, né? E que você precisa estar sempre amparado por um profissional. Eu tenho uma pergunta também. A gente tem alguns empreendedores na plateia assistindo também. Quais que são as principais dicas para esses empreendedores começar um bom relacionamento com a corporação? Porque alguns programas, eles também são competições. Então, vai ser ali quem se posicionar melhor, quem se destacar melhor. Então, que dica você dá para esses empreendedores conseguirem hackear o sistema e iniciar um bom relacionamento? Eu acho que o primeiro passo é você conhecer muito bem a empresa.
né? Então, assim, vou me relacionar com uma grande empresa? O que ela faz? Qual que é a missão dela? Os valores, né? O que elas priorizam? Para você já ir preparado. E também você ter essa boa apresentação, o pitch, né? Porque nesses eventos de competição é o que importa. Às vezes você tem um curto tempo para você mostrar a sua ideia, a sua empresa, a sua startup. Então esteja preparado, né? Tanto de apresentação como de ter essa preparação prévia para conhecer já as dores da empresa, para você ir nesse evento e ter muito sucesso. E agora uma pergunta de quem já está lá, conseguiu a oportunidade. Time e estrutura. A empresa precisa ter alguma coisa já organizada antes de atender esse cliente? Porque muitas vezes a startup está operando com pequenos clientes, não tem aquela estrutura toda. Então, na sua experiência, pelo que você vê das empresas que você acompanha, tem tido muito impacto ao empreendedor não ter, talvez, um time muito robusto, ou não ter os processos, documento, tem que organizar depois que já fechou o contrato com a corporação e tem que arrumar um monte de coisa dentro de casa que estava bagunçado? Muito, muito. Eu tive uma startup que eu acompanho, que ela perdeu uma rodada de investimento porque ela não era formalizada e não tinha CNPJ. Então, assim, quando eu falo startup tem que ser escalável, você precisa já ter uma operação tanto para o pequeno agora, como também para o grande. Porque se você não tiver essa operação já desenhada e já viabilizada, você vai conseguir um contrato com uma grande corporação e você não vai conseguir entregar. Então, acho que assim, são 2 passos. Você começar certo, já pensando, né? Eu acho que assim, pensando, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, se prepare já para o grande e tenha tudo ali já planejado e viabilizado para a sua empresa. Temos mais perguntas? Quem quer contribuir com o tema? Aproveita, não leva para casa, não. É isso? Ok, então, vamos agradecer a nossa palestrante. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, por todo o conhecimento pessoal, obrigada. compartilhado. Até a próxima. Voltamos com os recadinhos da paróquia. Temos